Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 11º, ou décimo, acho que é o 10º, hein? Eu já estou perdendo as contas, são muitos episódios. Acho que é o 10º, mas se não for o 10º, vocês me perdoem. O 10º Nós estamos episódio caminhando da bem série... no tempo, Pablo. É a dinâmica. Estamos andando. Estamos andando. Não, é o 10º, sim, certeza, porque é o de domingo, então sempre é 2, então é já 5 finais de semana já, hein, pai? O trem tá andando. 10º episódio da série Goiânia e seus prefeitos. E é um prazer, uma honra ter a sua audiência esse tempo todo aqui conosco, entendeu? E temos ainda uma longa jornada até o mês de novembro, quando a gente tem as eleições aqui em Goiânia e saberemos se o próximo prefeito ou prefeita da cidade será o último a ser historiografado aqui pela nossa série em novembro de 2020. Então, hoje vamos falar de uma figura super interessante e já começo pedindo a sua inscrição. A inscrição no YouTube é aqui, mas quando a André disse, a gente cai, então eu fico meio perdido, entendeu? Mas você se inscreve aqui no canal, que é muito importante para você acompanhar esses conteúdos que a gente compartilha por aqui, de política, de democracia, de cidadania, de história, de cultura, e aqueles assuntos que a gente gosta, se interessa, se aprofunda. Então é muito importante a sua inscrição. Meu companheiro de jornada, meu companheiro de vida, que conheço desde o dia em que eu tomei o primeiro tapa na bunda do médico, o pesquisador, o escritor, o Birajara Galles. Seja bem-vindo ao projeto, a esse episódio hoje, com certeza vai ser especial. Oi, pai. Bom dia, filho. Você me fez, de repente, projetar uma viagem no tempo, né? Quando você nasceu lá no setor leste universitário. Tudo bem, filho, muito feliz, né? Com o seu parto, né? E o parto também dessa boa ideia, né? Daquilo que denominou do Bom Combate Memorial. Vamos lá. Hoje um prefeito importantíssimo para a história de Goiânia, ele muito citado, né? Porque alguns nomes acabam que a história vai engolindo, a gente vai perdendo eles de dimensão. Esse que vamos tratar, não. É uma pessoa que permanece ainda muito citada e com a mudança eleitoral, né, daquele mandato anterior do Jaime Câmara de só 2 anos, ele já fica 5 anos de mandato, que é o doutor Hélio Seixo de Brito. Pai, quem era Hélio Seixo de Brito? Construtor, Pablo, de uma belíssima trajetória humana, política, enfim, a mais variada possível e tão bem realizada. Hélio Seixo de Brito, vilaboense, nasceu na então capital de Goiás, na cidade de Goiás, no dia 7 de novembro de 1909. E no seu eito natal, fez os primeiros estudos, foi para o Rio de Janeiro e graduou em medicina em 4 de novembro de 1935. Logo após a sua graduação, veio para Goiás e quando o ponto terminal da estrada de ferro era na nossa vizinha cidade de Leopoldo de Bulhões, quando ele chegou para desembarcar na estação ferroviária, aí conversando lá, aguardando o transporte, a conexão, né, para Goiânia, naturalmente, né, de carro, ele soube que o único médico da cidade havia saído de lá e que teria ido tentar a sorte profissional na cidade de Goiás. Desculpe, já na cidade de Goiânia. Na cidade de Goiânia. Já Goiânia. Aí ele resolveu, já que não tem médico aqui, estou no início do meu trabalho, eu vou ficar por aqui uns 6 meses, né? E depois eu tomo meu rumo. Que nada, papo. Acabou permanecendo em Leopoldo de Bulhões durante 1 ano e 8 meses. Uhum. Depois de Leopoldo de Bulhões, esse era o que ele havia projetado, que ele queria iniciar a sua profissão. Então, na Goiabeiras, na cidade de Umas, aí sim, 1 ano e 8 meses depois, ele foi para Umas. E lá permaneceu por cerca de aproximadamente uns 2 anos. Depois,
ele foi exercer a profissão na cidade de Anicuns. E essa cidade, Pablo, tem uma importância política, nós trataremos daqui a pouco, importante para o desempenho da trajetória dele no mundo, no universo político. Já casado em Anicuns, Pablo, já com dona Célia Coutinho Seixo de Brito, uma escritora fantástica, Pablo. Até então, ela escreveu um livro sobre a história, a presença, a importância da mulher na história goiana. Então, é um dos livros que eu considero assim como a esse livro que eu recorro várias vezes, né, em busca de uma pesquisa, de encontro, informação, né, que ela mostra a importância da mulher na construção do Estado de Goiás. E professora também, Pablo, escritora e professora, membro fundadora da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, integrou as principais instituições culturais de Goiás. E com a dona Célia, o casal, eles tiveram, Pablo, 4 filhos. O primeiro filho, que ainda nasceu lá em Goiabeira, né? Hélio Seixo de Brito, foi o sucessor político do pai. Foi deputado estadual e vereador em 3 oportunidades, em 3 legislaturas goianienses, Pablo. E sempre um grande amigo da cultura, como nós tratamos, né? O Elinho, né? Ajudou no reconhecimento das entidades, né? Como de utilidade pública, enfim, sempre um grande amigo da cultura. Então, ele é o primogênito. Depois vieram, Pablo, a Regina Célia, a Maria Alice e o Ronaldo de Brito. Então, essa é a trajetória familiar, médica do doutor Hélio Seixo de Brito. E agora vamos entrar na política, né? O mandato dele de 5 anos, igual a gente explicou no anterior, né, que teve um ajuste da legislação. O mandato de Jaime Câmara foi encurtado para 2 anos, 59 a 61. Hélio Seixo de Brito, ele vence o pleito de 1960 como oposição, num partido de oposição ao Jaime Câmara, né? Ele era afiliado ao UDN, enquanto o PSD vinha dando as cartas, o PSD e o PDT, desde da transferência de Goiânia, à exceção do Esmerino, que tinha sido o único momento que a UDN, a oposição, tinha governado Goiânia. Então, acredito que já existia algum tipo de fastio do jeito da administração do PSD em Goiânia para que um nome de oposição fosse eleito, né? E ele fica de 1961 a 1966. O processo eleitoral, pai, como é que foi? Quem foi o candidato apoiado pelo Jaime Câmara no PSD que não flagrou êxito, deixando espaço para a oposição, para a UDN vencer por meio do Hélio de Seixo Brito? Pablo, um pouquinho antes desse pleito eleitoral, Hélio Seixo de Brito foi um dos principais fundadores da UDN em Goiás. Residindo em Anicuns, na eleição do Jerônimo Coimbra Bueno, ele foi convidado para assumir, até então, a dupla pasta Secretaria de Estado da Saúde e Educação. Era uma pasta só. Era uma pasta só. E, posteriormente, né, no exercício dele como secretário, por sugestão dele, o Coimbra Bueno, né, desmembrou as 2 pastas, né? Então, criou, com personalidade própria, a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde. E uma coisa interessante e curiosa, Pablo, ele, como médico, né, ficaria na Secretaria da Saúde. Não, ele ficou na Secretaria da Educação. Então, ele continuou como secretário da Educação. Aí, durante todo o governo do Coimbra Bueno, ele ficou como secretário de Estado. Posteriormente, na eleição para deputado, em 1950,
né, ele sai candidato. Mas aí eu vou voltar um pouquinho lá para Anicuns. Lá em Anicuns, Pablo, ele, como líder político já, né, a medicina facilita muito o exercício político. Ele e a dona Célia, né, foram convidados pelo meu biografado, né, Ari Valadão e a dona Maria Valadão, para padrinhos de casamento. Foram padrinhos de casamento. E foi importante também quando, na convenção que escolheu o prefeito que disputaria o primeiro pleito após a queda do Getúlio, o Ari Valadão é o escolhido da cidade para ser o candidato da UDN. Então, isso tudo conversando com Ari Valadão, são informações, né, de fontes orais, tão preciosas para nós. Né? E eles ficam muito próximos. Aí vem o pleito de 1950 para deputado. E o Ari Valadão resolve também sair candidato. Aí o doutor Hélio fala, Ari, né, a nossa base, né, principal, a Anicuns, né, ficará rachada entre a minha candidatura e a sua candidatura, e com natural respeito e atendendo o Ari, né, olha, o Hélio, né, doutor Hélio, tem razão. Né? Então, o senhor sai candidato, né, e posteriormente eu postulo um assento à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E foi o que o Ari fez, né? Candidatou depois num outro pleito para prefeito, né? E só mais tarde, né, que inicia a sua trajetória com o mandato de deputado estadual. E o Hélio sai candidato e foi bem eleito. Né? E ele foi deputado estadual de 51, Pablo, a 55. Aí ele se coloca à disposição das urnas novamente, né? Não mais como candidato a deputado estadual, federal, outro cargo, mas sim na disputa com Parateca. Lembra da nossa gravação, Pablo? Né? Que disputou com Parateca uma eleição voto a voto. Uma urna o Parateca vencia, né? João de Paula Teixeira Filho. Na outra urna é o doutor Hélio. E o desempate só ocorreu, né, naquela eleição suplementar no bairro de Campinas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, Pablo. É tranquilo. Muita história. Para quem não se recorda, esse é o episódio número 8, se eu não me engano. Não, o número 6. Aí o 7 vem aqueles mandatos curtos, né, dos presidentes da Câmara, e depois a gente... anterior ao Jaime Câmara, Pablo. Anterior Jaime Câmara, a eleição do Parateca. Né? Então, foi uma eleição disputadíssima, voto a voto, né? E aí, só com a eleição suplementar em Campinas, retomando, o Parateca vence a eleição. Vamos lá para o pleito de 1960. Mais uma vez, Pablo, a eleição casada. A eleição casada, né? Para governador e para prefeito. Para governador, sai o Mauro Borges Teixeira. E dessa vez disputando com o seu primo, né? Juca Ludovico, que desvinculou da liderança do Pedro Ludovico, né? Pelo PSD, foi governador pela sigla, né, com apoio do Pedro, do primo, enfim, e dessa vez estava disputando com o Mauro Borges Teixeira. A história sabe, venceu o Mauro com uma certa facilidade. E já no pleito municipal, 2 médicos, pá. 2 médicos. Hélio Seixo de Brito, né, e o notável e histórico Dr. Alberto Rassi. Pelo PSD, o Alberto Rassi estava pelo PSD. Quem que era Alberto Rassi, Pablo? De origem árabe. Ele nasceu em Cuba e, na década de 1920, a família migrou para o Brasil e veio parar em Tavares, em Tapiocanga, em 1924, hoje Vianópolis.
Vianópolis. E lá a família se estabelece durante alguns anos. E, desde criança, o doutor Alberto tinha aquele sonho de fazer medicina. Também se graduou em medicina em 1940, no Rio de Janeiro. Veio para Goiânia, né? E abriu uma histórica clínica no bairro de Campinas. E é o primeiro da família Rassi, Pablo, a se graduar em medicina. É o primeiríssimo, né? Dessa farta e notável família Rassi de médicos. Médicos e médicas, né? Desses profissionais. E ele foi o primeiro dos irmãos. Depois, Pablo, ele contribuiu de forma decisiva para a formatura de mais 4 irmãos. Sendo entre os irmãos mais conhecidos, o doutor Luiz Rassi. O doutor Alberto Rassi teve uma vida dedicada ao exercício da medicina. E pelas informações que eu tenho, foi a primeira disputa política dele. Ele tinha uma liderança de classe. Classe, sim. Ele foi presidente da Associação Médica do Estado de Goiás. Presidiu a reunião, né, quando foi fundado o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, o CREMEG. Então, era um médico que tinha liderança, sim, de classe, mas não de experimentação política, de urna, essas coisas, Pablo. E um pioneiro que foi o primeiro em Goiás a trabalhar utilizando pinos, né, em cirurgias ortopédicas. Olha. E que faleceu, Pablo, trabalhando. Então, foi uma vida dedicada à medicina. E vai disputar com quem? Né? Com o colega, né? Hélio Seixas de Brito, que teve um desempenho fantástico de uma eleição anterior, que tinha um trabalho político anterior, né, conhecido em todo o Estado. Se foi uma intenção de dividir a classe médica, isso não pesou no resultado. Eu não sei qual foi a estratégia de 2 colegas, né, disputarem a eleição. Não funcionou, né? Porque se dividiu, não fez diferença. Porque no resultado final das urnas, o doutor Hélio Seixas de Brito obteve 2/3 do percentual de votos. E uma outra coisa, Pablo, em apenas uma única urna que ocorreu o empate. Ou seja, foi uma vitória maiúscula, né? Maiúscula. Veja que o desempenho dele foi fantástico. E é importante colocar, né, que a UDN tinha dificuldades em Goiânia, né? Falamos assim, sempre a tendência da cidade era se alinhar à escola do PSD, né? Somente um prefeito de todos que a gente já contou a história aqui era filiado à UDN. E aí o peso do nome, o peso político realmente do Hélio, e o próprio recalque que ele tinha, né, de uma eleição muito disputada, pau a pau ali com o Parateca, tudo isso ele meio que foi por inércia, né? E naquele momento histórico realmente era dele a eleição, né? E o mandato, pai? O mandato de Hélio Seixas de Brito, como é que foi? Quais são as marcas? Quais foram as prioridades? Onde ele focou no seu trabalho ao longo desses 5 anos até 1966? A gestão do Dr. Hélio Seixas de Brito, Paulo, tem 2 enfoques históricos. Ele foi o primeiro vilaboense, né, nascido na então capital de Goiás, né, a se tornar prefeito da nova capital. E também, Pablo, é o primeiro dos médicos a ocupar o assento maior do executivo goianiense. E depois dele, Pablo, vieram o doutor Manuel dos Reis, o doutor Goianense Ferreira Lux e, de uma forma mais recente, o saudoso Paulo Garcia. Então, tem esses 2 aspectos interessantes. A bandeira dele de campanha, eu acredito que isso tenha pesado bastante, foi a busca, o propósito da autonomia administrativa de Goiânia, que até então não tinha, era muito limitada, Pablo, muito limitada mesmo. E isso desde do parto, né, do nascimento de Goiânia, com o primeiro prefeito, Venerando de Freitas Borges, né?
Porque as ações, por exemplo, as ações que eram desenvolvidas na capital, o Estado praticamente, né, fazia 90% delas. 90%. E o Hélio Seixas de Brito, não. Assumindo a prefeitura, né, nós haveremos de buscar a autonomia administrativa do município. E foi o que ele fez, Pablo, desde o seu primeiro momento. E o doutor Hélio, até então, Pablo, até então, quando no momento dessa nossa gravação, dessa nossa conversa memorial, né, é o único prefeito que registrou o passo a passo da sua administração em todos os momentos, o que resultou na publicação do livro Autonomia Municipal de Goiânia, Histórico de uma Administração. Mas, pai, é um diário de bordo? Ele ia anotando o que ia fazendo? Como é que foi? É um livro, Pablo. Ele foi registrando todos os passo a passo e, no final dessa administração, né, quando já ia fazer a transição da prefeitura, né, para o novo eleito, no caso, Iris Rezende Machado, ele lançou esse livro. Nesse livro, Pablo, ele diz o seguinte, vou fazer a leitura aqui. Ó. Quando assumimos o cargo de prefeito em janeiro de 1961, a Prefeitura de Goiânia era um simples departamento do governo de Estado. Embora a autonomia municipal estivesse determinada na Constituição de 1946. Sem que isso signifique crítica ou menosprezo aos que nos antecederam no governo do município, a verdade é que muito pouca coisa aqui estava fora da administração do Estado. A prefeitura fazia a limpeza em ruas centrais de uma parte da cidade, ele até cita onde aqui, da Avenida Anhanguera até a estação da Estrada de Ferro, colaborando com o Estado em caminhões inadequados de aluguel. Além disso, administrava os mercados, né? Nós citamos os mercados que foram construídos nessas administrações, né, Pablo? O cemitério, o matadouro e mantinha uma precaríssima rede escolar. Aqui já vem uma crítica dele, e com relação à rede escolar, não era tão precaríssima assim nada, Pablo. O seu órgão mais eficiente... É a questão política, né? Ele era oposição, né? Ele tinha que bater. Era oposição. Aí ele fala, né? Da prefeitura até então, o seu órgão mais eficiente é o Departamento Municipal de Estradas, graças a verbas federais. Conformava-se a prefeitura com uma receita que mal dava para pagar os seus funcionários, a Câmara e alguns operários. O seu crédito estava abalado. Não havia máquinas ou veículos para os serviços municipais e os trabalhos burocráticos eram dificultados pela falta de equipamento. Nessa situação assim melancólica, a atitude administrativa era de absoluto conformismo. Então, daí, Pablo, que foi essa bandeira dele, sabe? Da autonomia do município de Goiânia, né? Que tivesse independência, que pudesse viver a sua própria vida administrativa, né? Fora das mãos do Estado. É porque com a transferência da capital, o Estado assumiu muitas responsabilidades perante Goiânia. Assumiu. Estava na hora de cortar esse cordão umbilical, né? E até porque ele tinha o Mauro Borges, né? Alguém que não era um aliado político ali no Palácio das Esmeraldas. Então ele precisava também dessa autonomia para ter a sua própria vida, para ter a sua própria luz, né? Em relação a obras, que obra destaca? Teve algo de destaque em relação durante esses 5 anos de gestão, pai? O Pablo, tem uma coisa interessante, Pablo, que ocorreu nos dois governos, instantaneamente, simultaneamente, no governo Mauro e no governo do Dr. Hélio, que é a modernidade administrativa. Uhum. O Mauro, até hoje, é lembrado historicamente, né, que foi o governador que revolucionou o processo administrativo do Estado. É bastante conhecido, né?
com a assessoria da Fundação Jaime Câmara. Jaime Câmara. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, né? O Jaime Câmara está muito presente aqui na memória do seu pai. E merecidamente, diga-se de passagem. Então, na Fundação Getúlio Vargas, o Mauro buscou uma equipe para fazer a estruturação do governo estadual. Já o doutor Hélio contratou o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, cujo diretor também era um dos conceituados gestores da Fundação Getúlio Vargas, né? E, no primeiro momento, o Hélio se reuniu com o Mauro, né, adversários politicamente, né, em busca da sua bandeira de independência, de autonomia e administração. E a coisa caminhou assim, ó, sabe, Pablo, com uma certa morosidade, né? Parece que o Mauro não estaria muito interessado, ou seria bom politicamente para ele também ter menos encargos, né? Então, assim, é que não andou bem assim. Mas no final de 1961, Pablo, o Mauro baixou o decreto 164, em dezembro de 61, né? E esse decreto, Pablo, transferia imediatamente a competência da prefeitura os assuntos de urbanismo, de conservação da cidade, de cadastro imobiliário. E ficou para um futuro acerto, Pablo, o serviço de abastecimento de águas e esgoto, né? Coisa que nunca ocorreu. Continua até hoje com a Saniago, né? Continua com a Saniago. Sim, Pablo, ele fez uma ótima administração, ele criou secretarias, estruturou o gabinete dele, a Procuradoria Municipal, fez uma reestruturação administrativa, né, criando várias secretarias com pessoas técnicas, com pessoas competentes, Pablo, escolhidas a dedo. E também, Pablo, ele transformou, então, os distritos de Senador Canedo, Goianira e Aparecida em subprefeituras. Ele já veio com esse avanço administrativo. Porque esse diretor, cujo nome lá do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Municipal, né, falou, Goiânia um carro parado enferrujado. Então tem que modernizar, tem que fazer essas coisas. Aí, Pablo, ele construiu escolas urbanas e rurais, fez vasta aquisição de maquinário, de veículos, aberturas de ruas, avenidas, construções de pontes. Então, ele fez uma administração muito boa, Pablo, muito conceituada, né? E hiper registrada nesse livro, como até nenhum prefeito na história do executivo goianiense, né, teve essa iniciativa, né, dizer o que eu fiz, né? Está aqui o resultado de uma obra, de uma administração. Interessante, muito interessante. Seria importante, né, que todo mundo que passa por um cargo administrativo, se no final, né, se não tiver o dom realmente da escrita, contratasse alguém para no final do dia ir lá narrar o que aconteceu naquele dia, para no final da administração construir uma obra. Seria importantíssimo para a visão de quem esteve ali, né? Adiantar, Pablo, esse aqui está meio assim, porque é um livro original. Mas é legal demais. O design da época mesmo. Aqui está todo o registro, né, da administração do Dr. Hélio Seixo de Brito. Bom demais. Pai, mais algo que é importante ser acrescentado na trajetória do Dr. Hélio, ou podemos fechar o programa de hoje? Não, Pablo, tem um pouco mais, sim. Uma pessoa que saiu, né, com reconhecimento, né, de uma ótima administração, é de se imaginar que ele não vai parar por aí. Né? Você imagina, não vai parar por aí, deve ter mais projetos, enfim. Embora isso é uma dedução minha, Pablo, é uma leitura minha histórica, que ele tinha sim mais pretensões políticas, né? Porque o último cargo dele foi como superintendente da OSEGO, da extinta Organização de Saúde do Estado de Goiás, entre 1968 e 1971.
Eu imagino, o Pablo, que se não fosse o advento do militar em 64, né? E acabando com as eleições, eu imagino, ninguém nunca falou isso para mim, Uhum. aquela coisa de fala, de intuição, de que ele imaginava, faria parte do seu projeto, né, disputar o governo do Estado. Eu imagino Uma que sim. avaliação, uma administração bem avaliada na capital gabarita para disputa no governo do Estado. Sim, isso é bastante natural, né? Só que a gente teve o golpe Isso. militar, a ditadura acabou com as eleições a partir do AI-3, não foi? Ou foi do AI... Não, acho que foi do... Não me recordo qual ato institucional. Vou checar isso. Que a última disputa, né, foi do Peixoto da Silveira, né, com Otávio Lage. Aí depois as eleições já não aconteceram mais. Mas tem uma coisa de bastidores, Pablo. Quando eu escrevi a biografia do Ari Valadão e da Dona Maria, o Ari me contou que quando ele esteve com o presidente Geisel, graças a uma audiência do compadre dele, que o Golbery conseguiu, que ele era um dos postulantes, né? Calma aí, o Ari Valadão era compadre do Golbery? Do Golbery? Compadre do Golbery, é isso. Nossa. Do Golbery do Couto. Uhum. Então, Pablo, quando o Ari era um dos vários postulantes ao governo de Goiás, né? Com a chancela dos militares, ele teve uma audiência com o Geisel. Isso eu conto no livro do Ari Valadão. Aí, quando ele ia saindo o Geisel, muito reservado, não sei o quê, né? Aí ele vai saindo da audiência, aí o Geisel fala assim, ó, tem esse nome aqui. No meu livro eu conto. Não, mas esse não. Tem esse nome aqui, mas esse não. Tem esse nome aqui, mas esse não. E entre os nomes, o Pablo, por coincidência, quem estava lá era justamente o Dr. Hélio Seixas de Brito. Estava na mesa do Geisel, então. E não só o nome dele, como também do que viria a se tornar futuro prefeito, o seu xará, o Hélio Mauro Umbelino Lobo. Então, ocorreu-se a coincidência. Né? Havia vários postulantes ali. Eram cerca de 10, né? E entre esses 10, o mais lembrado era o Zé de Assis, que teria a simpatia do então Irapuã, que foi o intercessor do Ari Valadão. Então, eu não sei se foi uma ação direta ou não do Dr. Hélio Seixas de Brito, né? A postulação do seu nome, ele foi levado, mas se chegou até lá, certamente tinha a concordância dele, né, Paulo? Tinha a concordância dele. Então, acredito que esse tenha sido o último e derradeiro intento político do Dr. Hélio Seixas de Brito, que faleceu em Goiânia, Pablo, em 1º de julho de 2003. E era membro também da Academia Goiana de Medicina, onde o seu colega Alberto Haas foi um dos fundadores e presidente. As coisas vão se entrelaçando, né? Vão se entrelaçando, Pablo. Muito boa história, um programa muito rico em informações, como eu tenho certeza que vai ser o próximo também, a primeira administração de Iris Rezende. Sim, em 1965, Iris vence pela primeira vez e assume em 1966, mas aí, né, pai, já é outra história. Vamos deixar para o sábado que vem. Então, eu peço para que, se você chegou até aqui, é porque você se interessa por esse conteúdo, você gostou, deixe seu like aqui, porque é muito importante para nós, entendeu? A gente trabalha para esse reconhecimento seu. Então, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe com as pessoas do seu grupo que gostam de história, se interessam por história de Goiânia, de Goiás, do Brasil. Eu tenho certeza que esse pessoal vai se interessar por esse material. E também peço para que você dê seu comentário, perguntas, deixa aqui, a gente quer fazer um programa depois especial
só respondendo as perguntas, as dúvidas que vocês tenham, alguma coisa que a gente não conseguiu explicar, se tiver a nosso alcance, a gente vai atrás da resposta e coloca. Se não tiver, a gente fala que não sabe, instigando outras pessoas a fazer a pesquisa também. Pai, muitíssimo obrigado. Foi ótimo o episódio de hoje, hein? Pablo, muito rico. Excelente. Então, até semana que vem. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.